Talvez o título da mensagem de hoje poderia ser: Quando os sermões muito longos se tornam perigosos. E talvez eu não seja a pessoa mais adequada para pregar sobre o assunto. Mas na verdade o sermão de hoje vai falar sobre uma ressurreição. Uma ressurreição que acontece porque um sermão ficou muito longo. E alguém morreu, não de raiva do pregador, porque o sermão estava ficando muito longo, mas por uma contingência que acabou proporcionando uma oportunidade para uma ressurreição, um grande milagre. A história está contada em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e eu gostaria de convidá-lo a partir do verso 1 até o verso 12 a ler comigo, e você então compreender do que eu estou falando. Nós estamos no final da viagem, terceira viagem missionária de Paulo, encerrando aquela sucessão de 3 viagens em que ele alcançou os gentios, cumprindo a obra que Deus havia dado para ele. E antes dele retornar definitivamente a Jerusalém e depois a Antioquia da Síria, de onde ele tinha sido enviado, ele está em determinado lugar, depois de um grande tumulto que acontece na cidade, e diz o texto que, cessado o tumulto, e se você quiser detalhes sobre isso é só ler o capítulo anterior, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Nós estamos lendo Atos capítulo 19, do verso 1 ao... Atos capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. Então, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. E, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Ali ele se demorou 3 meses. E tendo havido mais uma vez uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. E o acompanharam até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia, todos eles companheiros de ministério de Paulo. Estes nos precederam, e aí você já observa que Lucas estava presente, ele fala nos precederam, esperando-nos então em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, no período da Páscoa, navegamos de Filipos, onde estávamos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, portanto, no domingo como este, que nós estamos, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, uma expressão que significa Eucaristia, a comunhão, que era celebrada na igreja primitiva todos os domingos, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, os que ali estavam em Filipos, e prolongou o discurso, ou o sermão, até a meia-noite, o que eu pretendo fazer hoje à noite, diga-se de passagem. Havia muitas lâmpadas naquele cenáculo, onde estávamos reunidos. E um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, provavelmente o lugar estava cheio, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, até amanhecer, e assim depois partiu. E quando assim aconteceu, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar e pedir a Deus a sua bênção. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na tua santa e bendita presença.
e rogamos que por tua misericórdia e graça, o Senhor nos conduza ao pleno entendimento da tua palavra, que não é obtido pelo intelecto humano, mas pelo discernimento espiritual, que usando a nossa mente, nos dá o sentido mais profundo do texto da tua palavra, aquilo que realmente tu queres falar conosco nesta manhã. Por isso rogamos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar e venha falar ao nosso coração por meio da sua palavra. É assim que nós te oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Naquela recente viagem que eu fiz com um grupo de estudantes para atender as populações ribeirinhas do Alto Solimões, um dos que estava conosco era um médico, preceptor daquela turma de estudantes de medicina. E em dado momento, quando todos já estavam dormindo, na parte de cima do barco havia um lugar bem amplo, onde as pessoas estendiam as roupas molhadas, ou onde havia algumas caixas d'água, e que era um lugar muito bonito. Foi o lugar onde eu fazia, durante aqueles dias, minhas meditações, o luar bonito, o pôr do sol, o amanhecer, algumas fotos que vocês viram. E eu estava lá, sempre daquele jeito que me faz dormir pouco, e aí subi para ver ali o Alto Solimões, uma visão belíssima. De repente eu vi uma pessoa subindo as escadas e era um dos médicos. E ele se aproximou de mim, pediu licença e disse assim: reverendo, ele não é um homem cristão. E ele disse assim: eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e agora aproveitando que não tem ninguém, será que o senhor teria um tempinho para me responder? Eu disse: pois não, já é um senhor de mais de 70 anos de idade. E ele disse assim: como médico, eu nunca entendi a necessidade de Jesus fazer uma ressurreição. E eu disse: ok, e qual é a pergunta do Senhor? Por que havia necessidade de Jesus ressuscitar as pessoas, se no natural desenvolvimento da vida, o corpo naturalmente se desfaz, envelhece e morre? Não seria mais lógico, do ponto de vista de Deus que criou o ser humano assim, deixar a natureza acontecer e a pessoa nascer, crescer, envelhecer e naturalmente ao morrer? Por que ele interfere nisso? Eu já tinha recebido muitas perguntas sobre a ressurreição, mas nenhuma desse tipo. E eu disse: vamos primeiro para as premissas. Deus não criou o homem para a morte, portanto não é natural que ele morra. É natural agora que ele morra. Porque uma das consequências da queda foi que o homem não apenas morreu quando separou-se de Deus, já no início, Adão e Eva, mas também porque biologicamente ele encurtou os seus dias, adoeceu e a morte se tornou uma realidade biológica. Então, aquilo que o senhor supõe que seria o natural e uma interferência indevida de Deus sobre a natureza, na verdade, é a ação do Deus que concede vida e que quis desde o início conceder vida eterna ao homem, e que só foi frustrado no seu propósito inicial, ainda que sob o controle dele, porque este homem pecou e a morte se tornou uma realidade. Então, primeiramente isso. Segundo, os casos de ressurreição de Jesus são casos em que, de certa maneira, se parecem com as curas de doenças. Uma ressurreição é uma interferência de Deus, uma intervenção de Deus, num caso extremo em que a doença provocou a morte, mas quando isso não aconteceu e Jesus curou cegos, curou coxos, aleijados, pessoas surdas, ainda que essas doenças não levassem à morte, mas eram expressões da morte, e Jesus curou. Então o senhor deveria também estranhar por que Jesus cura, e não apenas porque Jesus ressuscita. E em terceiro lugar, há muitos mais casos, se o senhor conseguir entender toda a amplitude de pessoas. Por exemplo, só para o senhor ter uma ideia, na multiplicação dos pães havia 5.000 homens, contando mulheres e crianças, talvez chegasse a 10.000. Então Jesus sempre estava circulado por muitas pessoas, milhares de pessoas. Mas quando você vai lá no Novo Testamento, você descobre que a quantidade de casos que o Novo Testamento registra de ressurreições de Jesus não passam
de alguma coisa como 5 casos: a filha de uma viúva, a filha de Jairo, Lázaro, muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, e que é descrito em Mateus 27, e o próprio Jesus, que ele mesmo ressuscitou, somente Lázaro, a filha de Jairo, e o filho de uma viúva. Portanto, a ressurreição, sim, é uma extraordinária ação de Deus, e não uma ordinária que ele está ali, à torto e à direita, ressuscitando as pessoas. O fato é que a conversa se estendeu e a gente acabou amanhecendo o dia falando sobre as coisas de Deus. Aquela pergunta tinha uma inquietação por trás. E a inquietação por trás é: eu até acredito em Jesus histórico, aquele que os evangelhos descrevem, o líder religioso, o homem cheio de filosofias religiosas que ajudam a humanidade. Quem pode ser contra a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem pode ser contra a um princípio de dar aos outros aquilo que se espera que os outros deem? Quem pode ser contra alguém que diz: bem-aventurado é o que é pacificador, porque herdará a terra? Ninguém pode ser contra isso. Mas quando, assim como naquele caso daquele médico, o Jesus histórico precisa ser crido como Deus poderoso, que intervém na vida do homem, que salva o homem, que cura o homem, que ressuscita o homem, aí as mentes racionalistas da nossa época acham que aí é pedir demais. Mas o fato é, queridos, que os milagres da Bíblia, e especialmente as ressurreições, embora sejam embaraços para muitas pessoas, na verdade é impossível, como disse Robert Grant, é difícil achar qualquer grão que não seja milagroso nos evangelhos. Por exemplo, dos 661 versículos que se encontram nos evangelhos, só no evangelho de Marcos, melhor dizendo, 209, portanto, quase um terço dos versículos tratam de milagres. Nos 4 evangelhos, 35 milagres são atribuídos a Jesus, de modo que ele não somente pregou e ensinou, mas ele também curou, expulsou demônios e realizou muitos milagres. E mais do que isso, ele não somente fez isso, como deu autoridade aos seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, a fazer o mesmo em seu nome. Quando então chegamos a esse texto que nós acabamos de ler, a ressurreição de Eutico se encaixa perfeitamente como um daqueles milagres que, segundo C.S. Lewis, deve estar incluído na crença, porque a crença em Deus, segundo ele, inclui necessariamente a crença nos seus poderes sobrenaturais. É impossível, portanto, crer em Deus ou em Jesus Cristo como personagem histórico e não crer que ele é o personagem histórico, Deus encarnado, que opera milagres acima do que se espera do tradicional e do ordinário da vida. Portanto, quando aqui no livro de Atos, no capítulo 20, nós vemos a ressurreição de Eutico, a única ressurreição, além daquela que é descrita em Atos capítulo 9, de Tabita, 2 únicas ressurreições no livro de Atos, a gente precisa olhar para esse texto não apenas como uma narrativa do finalzinho da viagem, terceira viagem de Paulo, mas como um exemplo que Lucas está usando para demonstrar que, do começo ao fim, a vida de Paulo foi caracterizada como uma vida de Deus usá-lo como instrumento de milagres. E aqui é um exemplo disso. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai entender que Paulo, como nós lemos, estava encerrando a sua terceira viagem. Era um momento de despedida, por isso no verso 1, Deus diz, Lucas escreve que Paulo mandou chamar os seus discípulos, confortou-os, porque sabia que ele não estaria mais com eles, e despediu-se deles, partindo para a Macedônia. A partir desse momento é uma sucessão de despedidas que Paulo vai fazer, culminando com aquele que eu vou pregar hoje à noite, que é o sermão da despedida em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros da igreja em Éfeso, que o acompanharam durante 3 anos de ministério ali na Ásia Menor.
Ele os conforta, despede-se e parte para a Macedônia. Da mesma maneira, quando ali chega, diz o texto no verso 2, que naquelas terras ele fortaleceu os discípulos com muitas exortações. Veja aí o verso 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E aí dirige-se para a Grécia. Lá ele passa 3 meses. E como, mais uma vez, uma conspiração por parte dos judeus se levanta contra ele, ele parte para embarcar rumo à Síria. Mas antes disso, diz o texto, que ele navegou de Filipos e em 5 dias eles foram ter naquele porto, e naquele primeiro dia da semana, que seria provavelmente o último sermão pregado ali, em Filipos, Paulo reúne os irmãos para o fim, veja aí, o propósito de partir o pão. O partir o pão é a Eucaristia, mas na igreja primitiva, era mais do que simplesmente aquele momento do culto como nós temos hoje. Aquele momento do culto em que Paulo e os apóstolos relembravam que o pão era símbolo do corpo e que o vinho era símbolo do sangue de Cristo, e realizavam a Eucaristia em memória de Jesus Cristo como meio de graça, era antecedido pela chamada festa do amor, que era na verdade um grande junta-panela da igreja, onde as pessoas traziam o que tinham e o que podiam providenciar, e tinham todos os domingos antes do culto um momento de comunhão, onde eles compartilhavam o pão. Por isso que o texto é partir o pão. Partir o pão no sentido eucarístico, mas partir o pão no sentido comunitário. Eles dividiam o pão entre si. Era uma forma de ilustrar que, ainda que no dia a dia eles tivessem suas próprias vidas, individualmente vividas ou comunitariamente vividas no núcleo familiar, no primeiro dia da semana eles abstraíam essas separações típicas das famílias que se separavam na semana para juntarem-se na grande família de Deus. E, obviamente, todos nós sabemos o simbolismo de juntar pessoas à mesa para terem com essas pessoas comunhão no partir do pão e na conversa que ali acontece. De modo que, quando Paulo faz isso, diz o texto que ele estava no período dos pães asmos, portanto, era um período que envolvia o simbolismo da Páscoa, mas o propósito dele, segundo o texto, era partir o pão, porque, segundo ele, o texto, devia seguir viagem no dia imediato. Portanto, era o último dia que Paulo estaria em Filipos. Era uma dessas ocasiões de despedida que caracteriza o final da viagem, da terceira viagem missionária de Paulo. É justamente nesse contexto, e por causa disso, que Paulo, imaginando que não teria mais condições de pregar qualquer sermão para aquele povo, que tinha sido tão solícito, se você lembra do início da viagem missionária, da segunda viagem missionária de Paulo, quando em Troade ele recebe uma visão e vai para a Macedônia, começa a igreja em Filipos, é a igreja em que pelo menos 3 personagens são mencionados, inclusive um pelo nome, Lídia, a jovem adivinhadora, e o carcereiro de Filipos. Depois, quando ele escreve a carta, fica muito claro o afeto que ele tinha por aqueles irmãos, até porque era de uma das regiões mais pobres, e quando Paulo estava preso, eles levantaram uma oferta na pobreza deles para ajudar Paulo na sua prisão, porque na Roma antiga o prisioneiro pagava a sua própria prisão, e se não tivesse dinheiro, obviamente teria menos condições de vida. Portanto, o afeto que ele tinha para com aquela igreja era muito grande. Aquele sermão se prolonga até meia-noite, quando acontece o episódio com Eutico, e depois mesmo do episódio de Eutico até pela manhã, porque não haveria outro. Talvez não fosse a característica de Paulo pregar tanto tempo, mas dentro do propósito de Deus, com o afeto que ele dedicava àquela igreja, de alongar o sermão o máximo de tempo que fosse possível, Deus iria proporcionar, como de fato proporcionou, não apenas a oportunidade dele ministrar de maneira longa e exaustiva o último sermão de Paulo a Filipos, como também permitiu que naquela ocasião um grande milagre acontecesse. Milagre esse que só é a segunda ressurreição descrita no livro de Atos. No livro de Atos há muitas curas
feitas pelos apóstolos, no poder e na autoridade do nome de Jesus, mas além dessa, a ressurreição só tem uma, que está lá em Atos capítulo 9. E é justamente com este enfoque na mente que nós precisamos entender. O texto diz, portanto, que Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os com a pregação do Evangelho, provavelmente para que eles mantivessem firmes o testemunho, para que eles mantivessem a fé, para que eles dessem bom testemunho de Cristo quando ele estivesse ausente. E aí, diz o texto, ele prolongou o discurso até a meia-noite. Lucas faz um detalhe no verso 8, que é importante para você entender por que é que aquele jovem provavelmente adormeceu. E aí nos isenta um pouco, pregadores, de pregar muitos e cansarmos as pessoas. Lucas diz que havia muitas lâmpadas naquele cenáculo onde estávamos reunidos. E se você olhar o texto, não faz sentido nenhum Paulo ter colocado esse detalhe, a não ser que você compreenda que muitas daquelas lâmpadas, dependendo do combustível que era usado, emitia um cheiro que provavelmente embriagava, entorpecia as pessoas, se elas fossem submetidas àquele cheiro durante um período muito longo de tempo. É por isso que Lucas coloca esse detalhe aqui, para que ficasse claro que muito mais pelo cheiro da lâmpada e provavelmente pelo entorpecimento daqueles fluidos, daquelas efusões, melhor dizendo, que subiam da lâmpada, é que Eutico adormece, não necessariamente porque o sermão de Paulo era um sermão tipo espada, longo e chato. Justamente tendo feito esse detalhe no verso 8, então ele conta o episódio, e o episódio é um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, e talvez seja por isso que jovens, quando têm igrejas onde existe galeria, eles sempre gostam de se pendurar nas galerias, para terror dos diáconos. Quem já foi membro de uma igreja cujo templo tem galeria, é sempre necessário fechar a porta da escada antes de lotar aqui embaixo, porque normalmente os jovens se penduram lá para ficarem no cantinho deles, em bando, como eles costumam ficar. Eutico não tinha uma galeria, então ele sentou numa janela. E diz o texto que, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, Lucas não alivia, de fato o sermão foi prolongado, ele foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Cair do terceiro andar não é necessariamente uma queda fatal. A gente de vez em quando é surpreendido, por exemplo, no Jornal Nacional e outros telejornais, na internet, pessoas que caem do 10º andar, se arrebentam todo, mas não morrem. Às vezes até a pessoa cai da altura do próprio corpo e morre. O corpo humano tem essas fragilidades, essas fortalezas que nos surpreendem. Mas no caso concreto, ele caindo do terceiro andar, quando chegou lá embaixo, ao bater no solo, provavelmente ele morreu, diz o texto. E diferentemente do que alguns comentaristas querem inferir, ele não pareceu morto. Não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Não é que alguns acharam que ele estava morto pela inaptidão de diagnosticar o estado de morte dele. O texto diz que ele foi levantado, puxado do solo, morto. Portanto, ele estava morto, não aparentemente morto. E aí Paulo desce desse último nível da casa, o terceiro andar. O cenáculo sempre era o lugar mais alto da casa, um grande terraço descoberto muitas vezes. Paulo se inclina sobre ele e imita um gesto que Jesus havia feito lá nos evangelhos, de abraçar aquela criança, de pegar pela mão e puxá-la, como Elias havia feito com o filho da viúva de Sarepta, quando ele se deita sobre aquela criança, e a vida, meio que de maneira incompreensível para nós, chega àquele corpo, é transmitida por aquele corpo pelo toque do apóstolo, no caso lá do profeta e aqui de Paulo. Porque diz o texto que Paulo inclina-se sobre ele e, abraçando, imediatamente fala para as pessoas: não vos perturbeis, que a vida nele está. E tão é certa esta afirmativa de Paulo para ele e para os demais, que ele sobe e a festa continua lá em cima. Ele parte o pão, provavelmente celebra a Eucaristia, come junto com aqueles irmãos e continuam o sermão até amanhã, da meia-noite até amanhã. E depois ele parte
para o restante da sua viagem de volta a Jerusalém. E o texto continua e conclui, dizendo, Lucas, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E é justamente sobre essa expressão, sentiram-se grandemente confortados, que eu gostaria de enfatizar a razão maior desse milagre. Porque, queridos, preste bem atenção, nenhum milagre acontece como um fim em si mesmo. Jesus não é um Jesus milagroso, os apóstolos não eram milagrosos, eles não tinham tarde do milagre, dia da milagre, culto do milagre. No ordinário, eles pregavam o evangelho, ministravam as pessoas, consolavam as pessoas, confortavam as pessoas. Eventualmente, quando havia necessidade, Deus os usava para curar as pessoas. Mas todas as vezes que há um milagre, que é a providência extraordinária de Deus, quando Deus quebra a sucessão natural dos fatos e intervém no tempo e na história para fazer algo extraordinário, isso não é um fim em si mesmo. Sempre tem um propósito. É em função de algo. Nos evangelhos, claramente os milagres eram em função da pregação do evangelho. Seja para despertar o apetite espiritual das pessoas para ouvir a mensagem, seja para comprovar a mensagem, dizendo, está vendo, há poder aqui, e não apenas palavra, há prática, e não apenas teoria. Nesse caso, fica muito claro pelo comentário de Lucas, que o milagre foi instrumento de Deus para conforto daquela igreja. Porque o texto diz, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. É uma cláusula que está aqui na frase, consequencial. Porque conduziram vivo o rapaz, eles se sentiram grandemente confortados. O milagre foi instrumento de conforto espiritual para aquela igreja. Por quê? Queridos, vamos nos colocar no lugar deles. Ali está o apóstolo, que por um período substancial de tempo conviveu com eles, plantou a igreja deles, batizou aquelas pessoas provavelmente que estavam ali, encaminhou a eleição de oficiais presbíteros para tomar conta deles, criou laços de afeto com eles, e que agora está se despedindo deles, provavelmente para nunca mais vê-los. E eles tinham uma noção de que isso aconteceria, porque Paulo deixava claro, tanto é que depois, quando ele vai falar para os Efésios, ele diz, ninguém mais verá o meu rosto. Portanto, provavelmente essa mesma frase ele estava dizendo em cada lugar onde ele se despedia. Aquela igreja certamente sentiria a falta da presença física daquele apóstolo. Ele não somente dedicou-se a suprir, a reforçar pela palavra que ele pregou durante toda a noite, a necessidade espiritual e emocional daquela igreja, consolando-os, exortando-os a permanecerem firmes, mesmo na ausência dele, como ele, pela graça de Deus, opera aquele milagre para dizer assim, eu vou estar ausente, mas Deus estará presente. Eu nunca mais serei visto por vocês, mas o Deus da ressurreição está presente. Ele é o Deus que transcende as barreiras físicas, naturais da vida. Todas as vezes que clamardes por Ele, Ele se fará presente. Ele preservará a vida, abençoará a vida de vocês, mesmo que eu não esteja presente. Paulo estava claramente ali, tentando suprir aquela necessidade da presença física dele, por meio de um sermão longo e exaustivo, e pela graça de Deus, no meio desse sermão, sem que ele previsse, Deus dá a oportunidade de um milagre único, singular, extraordinário da ressurreição de um jovem, para demonstrar que o poder de Deus permanecia mesmo quando eventualmente ele estivesse ausente, porque o poder de Deus não se limitava a Paulo, mas a igreja reunida para partir o pão, para ouvir a palavra, para ministrar louvores, para cultuar a Deus. Por isso que ele diz que quando todos estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles. O milagre aqui é instrumento de conforto. Não é apenas uma manifestação de poder exibitório de Paulo.
Não se trata de uma manifestação extraordinária em que Paulo diz assim: estão vendo agora o poder de Deus? Não. Ele está dizendo assim: o poder de Deus está aqui, até mesmo quando ressuscita um jovem, para que vocês aprendam que é no Deus que vocês creem, que a fé de vocês precisa ser firmada, e não na presença física, seja minha ou de qualquer outro. O que nós deduzimos desse episódio? Tão curtinho, mas tão rico em significado para aquele momento da narrativa de Lucas. É que o livro de Atos, como sendo um livro que conta a história dos apóstolos, desde a ressurreição de Jesus, mas que termina no capítulo 28, sem terminar, nós vamos chegar lá na exposição, mas se você já leu o livro de Atos todos, o livro de Atos não tem fim. O livro de Atos não conclui, diz assim, com alguma conclusão. O livro de Atos simplesmente interrompe a narrativa que Lucas está fazendo, sem dar um fechamento. Tanto é que algumas pessoas simbolicamente dizem que, desde que isso aconteceu na igreja primitiva, a igreja de Cristo está escrevendo, inclusive nós hoje pela manhã, Atos 29 e capítulos seguintes. Curiosamente, sabendo disso, esse milagre se insere como sendo um daqueles textos típicos de de Lucas, descrevendo principalmente a vida de Paulo, em que fica claro que a história que está sendo contada é uma condução sobrenatural do Espírito Santo na igreja, e, portanto, o livro de Atos dos Apóstolos bem poderia, e talvez melhor seria, se tivesse o título de Atos do Espírito Santo, mesmo quando os apóstolos não estão presentes. É nesse sentido que você precisa entender porque é que Lucas faz questão de registrar a quantidade de companheiros que a essa altura já acompanhavam Paulo. Veja aí logo no começo, diz que Sópater de Bereia, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Trófimo e Tíquico da Ásia, todos eles estavam junto com Paulo e Lucas nessa viagem missionária. Quando você pega todos os companheiros de Paulo que ele descreve, tanto aqui como em outras partes das epístolas, você chega a quase 16 nomes de companheiros de Paulo, alguns dos quais estavam fazendo missão para um lado, enquanto o apóstolo estava para outro. E aquela igreja do primeiro século acostumou-se a entender que o mais importante não era que o apóstolo estivesse presente ou que um companheiro de ministério dele estivesse presente. Lá na frente eles começaram até a entender que Paulo também estaria presente, Deus estaria presente, até quando eles recebessem uma epístola de Paulo, como ele escreveu várias. Por que tudo isso, queridos? Para demonstrar que, na verdade, a história de Atos dos Apóstolos, ou a história da igreja, ou a história desta comunidade de 22 anos, é uma história do Espírito Santo usando homens, e não de homens apenas. Porque a nossa fé não pode estar arraigada nem em apóstolos Paulos, nem em apóstolos Pedros, nem em homens. A igreja foi confortada quando compreendeu isso, quando esse homem sair do nosso meio, mesmo assim, Deus estará presente, porque é um Deus vivo, que ressuscita até mesmo mortos. Isso é importante para aquela igreja. Era importante para entender e era importante para vivenciar uma fé saudável em Jesus Cristo e não no apóstolo. Portanto, quando nós olhamos o contexto atual de ministérios cada vez mais personalizados, em que as pessoas muitas vezes se referem a igrejas locais como a igreja do pastor A, do pastor B, do pastor C, é porque talvez está havendo uma necessidade de entender que a igreja nem é do pastor A, nem do pastor B, nem do pastor C. A igreja de Cristo e o pastor A, B ou C são apenas e tão somente meros instrumentos nas mãos dele. Quando Paulo prega esse sermão longo e opera o milagre da ressurreição, ele está ao mesmo tempo vinculando afetivamente aquela igreja a ele, mas ao mesmo tempo desvinculando aquela igreja espiritualmente a ele. E você compreende que existe saúde nisso, quando você está emocionalmente e afetivamente vinculado a homens, mas não espiritualmente vinculado a homens.
quando você espiritualmente está vinculado a Deus, ainda que afetivamente vinculado a homens, porque isso é saúde. Paulo coloca lá para os Coríntios, quando uma grande divisão se estabeleceu na igreja, ele dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Ele colocou isso muito claro. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? São só instrumentos de Deus. Um planta, o outro colhe, outro joga água, adubo e a planta cresce. São apenas, diz o texto, cooperadores com Deus. A palavra grega é sinergos, significa aqueles que trabalham em sinergia com Deus. Mas a ergia, a erga, o poder é de Deus e não deles. Portanto, a igreja não pode nem deve, a igreja de Filipos ou qualquer outra, personalizar a sua vida espiritual em dependência de homem algum, ainda que afetivamente e emocionalmente ela esteja vinculada aos seus pais na fé, aos homens e mulheres que cuidaram deles espiritualmente. Paulo ensina isso, e isso os confortou e os amadureceu como igreja. Isso foi fundamental. Fazer ao contrário disso é colocar a nossa fé em homens e fazer a nossa vida espiritual depender de homens. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos idólatras de homens. Em 35 anos de pastorado, eu vi muitos colegas pastores caírem porque chamaram a atenção para si e tornaram as pessoas espiritualmente dependentes dela. E como Deus não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém, tirou sobre eles a sua graça e isso permitiu cair, para que o olhar não fosse voltado para homens, o olhar fosse voltado para Deus. É ruim para a igreja, é ruim para o pastor, é ruim para o líder. Uma época particularmente danosa de celebrização, e eu diria de subcelebrização muitas vezes, em que uma pessoa reúne milhares e milhões de seguidores por conta de um bordão, receba, ou por conta de uma dancinha de TikTok. Uma coisa que não pode acontecer para nós é nos tornarmos pessoas célebres que têm milhares de seguidores nossos. Você pode ter até milhares de seguidores nos seus perfis sociais para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, mas não tornar seguidores em fãs e pregadores em celebridades. Isso é danoso para a vida da igreja. Portanto, quando Paulo conforta e diz assim: vocês são muito amados e sempre serão, mesmo que eu não os veja mais como não verei, e por isso eu vou passar uma noite toda relembrando o que eu preguei tantas vezes para vocês. E portanto, se acontecer algo como aconteceu, a vida desse jovem será reposta para mostrar que Deus estará presente para vocês. No entanto, saibam, o conforto de vocês vem no Deus de quem espiritualmente vocês dependem, e não de homens a quem afetivamente vocês estão vinculados. Isso é fundamental, irmãos. Isso é importante, saúde para a igreja de Cristo, ter esse vínculo espiritual com Jesus e não com homens, ainda que com homens tenha um vínculo afetivo. Segunda dedução que eu chego desse texto e que se aplica a nós, é que quando você vai, e isso é um exercício muito bonito de você fazer quando você tiver um pouco mais de tempo, é ouvir a história ou ler a história de determinada igreja contada no livro de Atos, Tessalônica, Filipos, Roma, alguma coisa assim, e depois escrever, depois ler a escrita da carta que foi destinada a eles. Então, por exemplo, para você entender melhor isso que eu estou dizendo e que eu estou tentando aplicar para você, depois você dá uma olhadinha na carta de Paulo aos Filipenses, porque ele estava preso quando escreve aquela carta e manda aquela carta posteriormente a essa igreja. Você está entendendo a sequência? Ele não veio mais dessa igreja, mas ele manda uma carta depois, já preso. E aí você vai entender o coração do apóstolo nesta escrita da carta, quando ele se dirige àqueles irmãos que estão ali, esses que estão aqui, que nunca mais tinham visto ele, só tinham agora a literatura que ele escrevia. E quando você vai lá na carta aos Filipenses, ele faz algumas afirmativas que são absolutamente maravilhosas. Ele diz
e a gente sabe que essa carta é uma carta que versa em torno da alegria cristã. Ele diz assim: vós sois as razões da minha alegria ministerial. Se você vai lá a Filipenses, está muito claro o afeto que Paulo tinha, mas principalmente o afeto pelo progresso e amadurecimento espiritual daquela igreja. A relação paternal que Paulo tinha com a igreja de Filipos é semelhante a uma relação saudável que todo pai ou mãe aqui deve ter com seus filhos. Nós não criamos nossos filhos para ficarem dentro de casa o resto da vida, dependente de nós. Por mais que esse seja um desejo inconsciente nosso. Tanto é que quando eles começam a crescer, nós começamos a dizer assim: não cresça não sai de perto de paiinho não, não sai de perto de manhã não. Mas eles saem, eles batem asas. E diferentemente do que alguns aí fora dizem, que nós criamos os filhos para a vida, nós não criamos os filhos para a vida. Nós criamos os filhos para Deus, na vida que Deus tem para eles. Mas nós precisamos dizer assim: está na hora de sair. Essa relação que Paulo tinha com Filipos e os irmãos de Filipenses era uma relação tão parental, tão paternal, que em vários momentos das epístolas ele agradece pela autonomia daqueles irmãos, pelo progresso e maturidade deles, que não dependia mais da presença física deles. E aqui eu uso a palavra autonomia de uma maneira muito específica e esclareço para você entender melhor. Autonomia não é independência. É claro que eles ainda dependiam espiritualmente de Paulo, porque Paulo ainda era um instrutor deles. Tanto é que escreveu uma carta para eles. Eles eram autônomos porque aquilo que eles tinham primeiramente ouvido e que precisavam que alguém dissesse que eles deveriam fazer, agora eles já faziam por consciência própria. Autonomia, seja moral ou espiritual, é quando ninguém precisa me dizer o que fazer, porque eu já aprendi. E porque eu aprendi, eu faço porque é certo para mim e não para o outro. Qual é o objetivo de uma vida de construção de uma paternidade para alguém? É que esse filho se torne autônomo. Aquilo que ele aprendeu, ele agora pratique por consciência própria, e não porque o pai ou a mãe está todo dia dizendo assim: escova os dentes, trombando, algo assim por diante. O que é que faz um filho espiritual ser autônomo? Para Paulo, é quando ele cresce, progride e amadurece espiritualmente, a ponto do apóstolo Paulo estar preso em Roma, escrever uma carta e ser suficiente para lembrá-los daquilo, mas não para obrigá-los àquilo, porque eles já tinham consciência e já estavam maduros. Essa mesma relação a gente vê quando Paulo vai se despedir aqui e depois quando a gente liga a exortação que ele faz na carta aos Filipenses. Portanto, irmãos, chegando à conclusão da nossa mensagem, esse sermão que poderia ser uma grande tragédia se torna uma grande expressão de conforto e de consolo para aquela igreja. O que nos traz também a uma terceira e última conclusão. É que na vida da igreja há muitos episódios que a princípio parecem trágicos, mas são grandes meios de conforto para Deus. Mas preste bem atenção, nem todos eles terminam com aquilo que a gente chama de final feliz. Como eu falei para aquele médico no início da minha mensagem, as ações extraordinárias de Deus, quando, por exemplo, ressuscita por intermédio de Paulo a Eutico, são extraordinárias. Elas não são comuns e banalizadas. Portanto, a igreja precisa também aprender a ser confortada quando Eúticos não são ressuscitados. Quando no ordinário da vida as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Porque aí Deus também estará provando a nossa fé, a nossa maturidade, o nosso caráter, de ter dependência dEle. E não podemos dar o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. E frequentemente Deus diz: não vou ressuscitar. Eu me lembro, e encerro com essa lembrança, que talvez um dos momentos mais difíceis no início do meu ministério foi o primeiro sepultamento que eu fiz. Muito jovem, na igreja Presbiteriana da Liberdade, morreu um oficial da igreja. Eu não me recordo agora se era um presbítero ou um diácono, mas era uma pessoa muito querida para a comunidade, aquela pequena comunidade ali em Campina Grande, que hoje é a igreja Presbiteriana da Liberdade. Naquela época era a segunda igreja de Campina Grande. E eu, muito jovem, fui ordenado com 21 anos e alguma coisa.
eu fui fazer o primeiro sepultamento. E a família chorava muito, a igreja estava lamentando, e por um átimo de segundo, por um instantezinho mínimo, eu disse assim: imagine se eu ressuscitasse esse homem. Imagine como seria glorioso. Confesso que havia um tanto quanto de vaidade nisso aí. Imagina como o meu ministério vai crescer aqui, se eu logo começo ressuscitando gente, imagina só. Não vai precisar mais nem campanha evangelística, vai fazer fila. Mas mesmo na vaidade de um ministério iniciante, havia um desejo sincero de que, quem sabe, né? Como Paulo ressuscitou Eutico, como Jesus ressuscitou outros, como os profetas ressuscitaram gente, se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, por que eu não posso fazer agora? Ainda bem que Deus me conteve. Porque imagine só se eu tivesse ido no meu ímpeto e declarado para aquela igreja que aquele homem iria ressuscitar, deitado e abraçado sobre ele, dito assim: não vos perturbeis, que a vida nele está. Das duas, uma. Ou não aconteceria nada porque não era propósito de Deus, como de fato não era, tanto é que o homem não ressuscitou, e eu seria não apenas envergonhado, mas o próprio nome do Evangelho seria descrido. Mas haveria uma coisa pior que poderia ter acontecido, era que o homem tivesse ressuscitado. E por que eu digo pior? Porque naquele... Eu não tenho uma resposta para isso. Desculpa, eu também não tenho uma resposta para isso. Essa eu nunca tinha passado. Mas, enfim, esses negócios são um perigo, viu? Fica quieto aí. Vocês ouviram? Mas por que eu digo que seria pior se aquele homem tivesse ressuscitado? Porque Deus fez uma coisa interessante. Naquele primeiro ano de ministério, naquela igreja que não era muito grande, morreram 17 pessoas. Aquele e mais 16. Eu nunca fiz tanto sepultamento em 35 anos de ministério como aquele primeiro. Tanto é que tinha um pastor muito antigo no presbitério da Borborema, que quando a gente prestou o relatório no presbitério, e eu coloquei 17 sepultamentos, ele disse assim: meu filho, é melhor você não continuar no ministério, porque ninguém vai lhe querer, porque qualquer igreja que você for, com essa retrospectiva, não vai lhe dar ministério. Imagina se o primeiro tivesse ressuscitado, e a expectativa de toda aquela comunidade é que os próximos 16 fossem todas ressurreições. Eu, você e todos os cristãos precisam entender que Deus conforta não apenas quando faz o que nós esperamos e o que nós desejamos, mas também quando Ele faz, e Ele sempre faz o que Ele quer, mesmo que seja contra o que nós queremos. Talvez a igreja de Filipos nunca mais viu uma ressurreição. Essa ficou tão marcada que Lucas registrou. E registrou com um propósito. Ela foi instrumento de conforto para aquela igreja. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos que esta palavra seja aplicada ao nosso coração segundo a necessidade de cada um de nós. Segundo aquilo que Tu queres, ó Pai, nos fazer lembrar nesta manhã, nos ensinar, talvez pela primeira vez, aplicar ao nosso coração aquilo que o texto nos ensinou. Nós te pedimos que seja a condição em que nós estivermos e a necessidade que tivermos, como igreja ou individualmente, que essa palavra de fato cale profundo ao nosso coração e permaneça em nós na medida em que formos refletir sobre ela, para que possamos de fato aplicar aquilo que aprendemos. Pedimos que o Senhor nos conforte como aquela igreja de Filipos foi confortada pela ministração da palavra de Paulo e também pelas expressões extraordinárias do Teu cuidado, do Teu conforto, na forma da providência regular e ordinária do dia a dia, do pão que não nos tem faltado, mas também das providências extraordinárias do Senhor, na medida em que nós também vemos milagres acontecendo. Fala ao nosso coração e nos ajuda a ter reforçado o nosso vínculo espiritual contigo e mantido os vínculos afetivos com aqueles que cuidam de nós espiritualmente.
Sejam eles pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, sejam irmãos mais maduros que fizeram parte da nossa existência. Nós oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.